Vamos lá, pessoal. Essa agora, a primeira correção de hoje é sobre o heredograma, tá? Então a gente já falou um pouco sobre o heredograma, tá? Passei esse exercício para vocês em sala de aula e eu fiquei de criar um vídeo para a gente poder corrigir, né? Já que não deu tempo. Então vamos lá. Nós temos aqui nesse heredograma, tá? Nós temos aqui quantos indivíduos sexo masculino. Aí nós temos aqui, ó, o quadrado é sempre o sexo masculino e o círculo é sempre sexo feminino. Então vamos lá. Nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. E feminino 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza. A gente reconhece isso aqui, né? Então nós temos aqui, ó, este indivíduo 1, tá? Vou usar os números para facilitar. O indivíduo 1 teve um relacionamento com o 2 e gerou aqui nesse relacionamento 4 descendentes, tá? Sendo que todo quadradinho ou círculo que estiverem rachurado, pintado, ele vai apresentar uma determinada doença, tá? Que nesse exercício ele não especificou qual doença, sem problema. Então quem é que tem essa determinada doença aqui? É o 7, o 3 e o 10, tá? Então vamos lá. Vamos para as perguntas. Quantas gerações estão representadas no heredograma acima? Quantas gerações? Aqui, ó, uma geração, 2 gerações e 3 gerações, tá? Igualzinho que a gente falou em sala, tranquilaço. E agora, letra B. A herança envolvida é recessiva ou dominante? Explique. Olha só. Repara aqui, tá? Nestas duas gerações aqui. A primeira geração, 1 e 2, né? Os indivíduos 1 e 2, apresenta doença? Não. Tá? Mas a gente sabe que um filho desse casal teve a doença. Ué, então a doença não pulou uma geração? Tá? Se pulou uma geração, ela leva um caractere recessivo, tá? Leva um caractere recessivo. E aí o que acontece aqui? Se ele tem um caractere recessivo, logo ele vamos supor que ele é azinho, tá bom? Mas para ele receber o azinho dos seus pais, os seus pais também têm o azinho. Mas essa primeira geração aqui, como eles não têm a doença, olha só, como eles não têm a doença, eles têm que ter pelo menos um alelo dominante. Ou seja, ambos precisam ser heterozigoto, azão, azinho. Então vamos lá. A herança envolvida é recessiva ou dominante? Olha, se os pais, tá, desse filho aqui não possuem a doença e o seu filho possui, o que a gente leva a crer? Que é uma doença recessiva. Pulou geração, ok? Essa doença pulou uma geração, então a gente leva a crer que é uma doença recessiva. Tá legal? E a C aqui, ó, determina o genótipo de todos os indivíduos acima. Aí a gente tem que ver aqui, ó, quem é heterozigoto, tá? Se tiver homozigoto dominante ou homozigoto recessivo, a gente tem que ver. Mas olha só, na letra B, a gente já não viu que essa doença tem caractere recessivo? Então vamos facilitar a nossa vida, tá? Então todos que possuem a doença, eles têm que ter o quê? Eles têm que ser o quê? Homozigoto recessivo, ou seja, eles têm que ter 2 azinhos. Beleza?
Então vamos lá, então vamos colocar para eles lá 2 azinhos. Ou seja, indivíduo 7, azinho, azinho, indivíduo 3, azinho, azinho, indivíduo 10, azinho, azinho. Tá? E agora a gente volta aqui para a primeira geração. Tá? Se o número 7 ele recebeu 2 azinhos, um veio do pai e o outro veio da mãe. Mas ambos aqui, ó, na primeira geração, não possuem a doença, ou seja, eles têm pelo menos um azão. Então, eles são heterozigotos. Tá? E agora aqui, ó, o número 4, o número 5 e o número 6. Galera, aí a gente tem que ver os filhos do 3 e o 4, porque a gente já sabe que o 3 é azinho, azinho. E o 4? Quando a gente vê aqui a terceira geração, a gente vê aqui que o número 10, ele possui a doença, ele é azinho. Então, ele ganhou um azinho do pai, que tem a doença, e um azinho da mãe, que não possui a doença. Ou seja, se ela não tem a doença, logo ela é heterozigoto. Ela tem um alelo azão e outro alelo azinho. Tá? E o número 5 e o número 6? O número 5 e o número 6, a gente já sabe que eles possuem azão. Mas a gente não sabe se eles são heterozigoto ou homozigoto dominante. O que eu quis dizer? Heterozigoto, se eles são azão, azinho, ou se eles são azão, azão. Quando a gente não sabe isso, a gente pelo menos sabe que ele possui um alelo azão. O segundo, quando a gente tá em dúvida, tá? A gente coloca um tracinho. A gente coloca esse tracinho dizendo que pode ser um azão aqui, um outro azão aqui, ou um azinho aqui, tá? E nesse caso aqui, galera, mole também, tá? Mole. Na terceira geração, 8 e o 9, tá? Reparem, o número 3 é o que? Homozigoto recessivo. Ele vai doar um azinho para eles dois. Ele só tem isso para doar. Mas a mãe, ela possui azão, azinho. É uma heterozigoto. Para que esses dois aqui, ó, não tenham a doença, eles são obrigatoriamente o que? Heterozigotos, igual a mãe. Ou seja, eles receberam o alelo azão da mãe, ambos, o 8 e o 9, e receberam também o azinho do pai, tá? Ou seja, eles são heterozigotos. Pessoal, essa foi a questão, a primeira questão que eu passei para vocês, tá? Qualquer dúvida nessa minha explicação, vocês podem me mandar mensagem que eu vou e a gente discute essas questões, tá? Um grande abraço e até a próxima.